Começa agora. Pensa junto. Jovem TV, feita pra você. O uso de uniformes dentro da empresa mostra um diferente nível de organização e seriedade. Com isso, a Bordo Tudo é uma empresa comprometida com a qualidade e prazo de entrega. Trabalhamos com uniformes para condomínio, pousada, restaurantes, com material completo ou somente bordado. Crie uma identidade única para o seu negócio. Bordo Tudo, telefone e WhatsApp 22 98852 9493. Olá, meu queridão, olá, bonitinha. Aqui é o Ronaldo Macedo e eu te convido para conhecer a Bela Demais Web Rádio. Baixe o nosso aplicativo aí no Play Store do seu celular. Nós temos a melhor avaliação entre todas as rádios da região dos Lagos. Bela Demais Web Rádio. Aqui você ouve música boa, tem muita alegria e, é claro, muita interatividade. Bela Demais Web Rádio, o rádio em evolução, uma rádio para você chamar de sua. Bela demais, bela demais, bela demais, Web Rádio. E você que veio pensar junto com a gente, seja bem-vindo. Muito bem-vindos. Como é que vocês estão? E aí, Wharton, tudo bem? E aí, Paulo? Tudo bom, Paulo? Tudo bem. Bom, eu vou começar... Posso começar? Por favor. Eu estou começando há 2 programas, agora é sua vez. É verdade, é verdade. Eu vou começar com uma história de uma cidade pequena, chamada Cabo Frio. Olha... Essa história começa no ano de 1970. No ano de 1970 foi feito o censo, né? O censo de 1970, que foi o censo realizado no final do governo Costa e Silva, começo do governo Médici. Esse censo, ele só foi divulgado, se não me falha a memória, nos anos 90. Levou 20 anos para os resultados do censo de 1970 serem conhecidos, né? Tá bom. Nesse período, nesse censo, a cidade de Cabo Frio tinha, contados pelo censo, 35 mil habitantes. 35 mil habitantes. E aí vem o censo de 2020, que não foi em 2020 por causa da pandemia, mas foi em 2022 e tal, né? Os resultados desse censo mostram que a cidade de Cabo Frio hoje tem 225, quase 230 mil
habitantes. Ou seja, em 50 anos, a cidade de Cabo Frio, e eu vou começar essa fala com a cidade de Cabo Frio, a cidade de Cabo Frio, ela cresceu 7 vezes. 7 vezes. Né? E o que isso significa, gente? Assim, uma cidade crescer 7 vezes... Uma vez, eu estava lendo o livro do Hobsbawm, A Era dos Extremos. Sim. A Era dos Extremos. Sim. E lá, no meio do livro, o Hobsbawm estava falando do crescimento das cidades no terceiro mundo. E aí ele começou a falar do crescimento das cidades no Brasil. No Brasil. E ele disse, aí ele tem uma passagem lá na Era dos Extremos em que o Hobsbawm fala que as cidades do Rio de Janeiro, né, de uma maneira geral, cresceram numa escala sem precedentes. E aí o Hobsbawm fala, um crescimento dessas cidades, desse nível que aconteceu no Brasil, entre os anos 70 e o começo do século XXI, esse crescimento só é comparável às cidades da Ásia. Entendeu? Pois bem, o que acontece? Voltando à cidade de Cabo Frio. Uma cidade que cresce 7 vezes, ela também tem 7 vezes mais problemas. Exatamente. 7 vezes mais problemas. 7 vezes mais dilemas, né? Isso significa... E, assim, a maior parte das pessoas, elas não têm ideia das implicações disso. Porque governar uma cidade de 35 mil pessoas é uma coisa, né? Governar uma cidade de 230 mil é outra coisa. Totalmente diferente. Eu ainda estou só no exemplo de Cabo Frio. Sim. Não estou falando da cidade do Rio de Janeiro, não estou falando de São Paulo, nem de Belo Horizonte, nem de outras grandes cidades que cresceram tanto quanto, entendeu? E aí o que isso significa? Você governar uma cidade com 200, que cresceu 7 vezes, que tem 7 vezes mais problemas, exige um outro paradigma de governança. Exato. É um outro paradigma. Não é nem outro governo, entendeu? Nem outro partido, nem nada. É um outro paradigma de governança. O que eu quero dizer com paradigma de governança? Basicamente é o seguinte, a complexidade de você administrar cidades que cresceram nessa escala nos últimos anos no Brasil exige um novo tipo de administração pública, um novo tipo de política pública, um novo tipo de político, uma nova forma de você governar a cidade. Entendeu? E aí o que você percebe? Você percebe que a população, né, e a cidade cresce numa velocidade, mas o paradigma não muda. Ou seja, as formas de governar, na sua grande maioria, continuam sendo as mesmas. A maneira de se resolver os problemas, de se enfrentar esses dilemas, também continuam sendo os mesmos. E qual é o resultado disso? O resultado é que você tem um choque, né? Você tem um choque entre os problemas que uma cidade desse porte apresentam e a concepção que as pessoas, né, ainda têm de enfrentar esses problemas. Cabo Frio é só um exemplo, entendeu? Esses dilemas hoje eles são enfrentados por todas as cidades do Brasil, todas, sem exceção, todas, né? Claro que algumas em maior grau do que outras, né? Mas de uma certa maneira você tem os mesmos problemas. Uma cidade com 35 mil habitantes em 1970 não tinha problema de mobilidade urbana, entendeu, Paulo? É diferente. Hoje, 50 anos depois, uma cidade média tem um problema de mobilidade urbana. Exatamente. Entendeu? Uma cidade em 1970 com 35 mil habitantes,
não tinha problemas como escalada da violência, entendeu? Não tinha problemas que hoje, parecem... as pessoas pensam que esses problemas eram privilégios só de cidades grandes. Por exemplo, população de rua. Certo. Entendeu? Então, o que acontece? Você começa a ver que esses problemas, mobilidade urbana, população de rua, né, escalada da violência, né, todos esses problemas que antes se pensavam que era privilégio de Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, não, agora eles estão vindo para as cidades médias, entendeu? E aí, o que acontece? Como é que essas cidades estão preparadas para esses dilemas? Isso é só o começo da nossa conversa, que eu já vou passar a conversa para você, entendeu, Paulo? Então, o tema desse programa, que são as transformações urbanas, eles, na verdade, o que eles sinalizam para a gente? Eles sinalizam a necessidade de você, literalmente, mudar, resetar, né? Melhor dizendo, você tem que resetar o software que você tinha para administrar essas cidades, você está entendendo? E a questão toda como é que você vai fazer isso agora? Entendeu? Vai, Paulo. Paulo, as transformações urbanas, no meu entendimento, elas partem do seguinte princípio: cidades são vivas. Cidades são pessoas. São pessoas. E pessoas em suas atividades. Então, tanto as pessoas, nas suas estruturas culturais, comunitárias, como no modo como eles utilizam, significam, dão sentido ao espaço, e como também nesses espaços desempenham suas atividades produtivas, isso faz uma espécie de conformação a esse espaço urbano que ao longo do tempo pode variar de diversas maneiras. A gente tem alguns exemplos na história de como a economia interferiu e como a política também interferiu nesses processos. A gente pode recuar, por exemplo, para as cidades do século XVIII, no início do ciclo do ouro, por exemplo. Isso. Conforme você vai descobrindo as jazidas de ouro, as cidades vão se transformando completamente. Elas vão ganhando igrejas mais luxuosas, elas vão ganhando estruturas mais bem aprumadas, elas vão ganhando certa importância em termos de visibilidade política e começa a atrair, obviamente, atividades econômicas adjacentes de abastecimento. Então, o fato de você descobrir ouro numa jazida nas Minas Gerais atrai o tropeiro que vem do sul, que vem trazer o charque para abastecer, vai trazer o agricultor do interior de Minas, vai trazer outra rota de abastecimento. Então você começa a fazer um polo de atratividade que transforma completamente aquele espaço de um espaço endógeno para um espaço cosmopolita. Isso. Brasília foi um outro exemplo, no sentido diferente, porque era uma cidade planejada. Então esse conceito, que foi o mesmo conceito de Belo Horizonte, né, na transição também do 18 para o 19, assim como foi Brasília no século 20, para ser a capital do Brasil, você tem um projeto definido com uma perspectiva de expansão até certo ponto na organização, mas tem fatores que você não contabiliza e que transformam o espaço urbano de uma maneira muito intensa. Por exemplo, será que contaram com o afluxo de trabalhadores migrantes para a construção de Brasília e para onde essas pessoas iriam? Acharam que essas pessoas iam voltar para os seus lugares de origem? Ficaram por lá. E as chamadas cidades satélites, ou em torno do plano piloto, hoje forçou uma transformação conceitual do Distrito Federal muito severa. Você pega a cidade de Palmas, no Tocantins, por exemplo, é uma cidade planejada também, é uma cidade, né, com traçados bem típicos desse tipo de organização.
linhas ortogonais, né, grandes vias, mas sofre com o decréscimo populacional, o que faz com que você precise, ainda em áreas não muito adensadas ou ocupadas, rever que tipo de investimento é necessário, que tipo de atratividade, que tipo de logística. Então, assim, eu estou dando alguns exemplos de como foi transformado economicamente. A gente pode citar também, primeiro, um aspecto político, depois um aspecto econômico. Rio de Janeiro, reforma Pereira Passos. Com a reforma Pereira Passos, que foi uma decisão política, a princípio, no governo do Rodrigues Alves, você transformar o centro da cidade, a capital federal, numa espécie de cópia de Paris, da reforma do Barão Haussmann, esse procedimento, ele, de fato, ele transformou o Rio de Janeiro, sob vários aspectos, viário, paisagístico, logístico, mas teve um custo social muito elevado. O que você fez com a população dos cortiços, por exemplo? Ou melhor, o que você não fez para as populações do cortiço? Não teve alternativa. Quando o Rio de Janeiro se industrializa, tempos depois, você tem a formação das vilas operárias. A ideia de interiorizar a indústria, e você formando essas unidades habitacionais próximas ou integradas a esses polos industriais, ou seja, a pessoa estaria ali e teria um emprego relativamente próximo para acabar com aquele gap enorme, aquele gargalo logístico da pessoa morar mais afastada e ter que ir para o centro trabalhar nas fábricas. Então já era a ideia de você interiorizar as unidades fabris e as vilas operárias. As fábricas faliram, sumiram. A gente fez um programa sobre desindustrialização. Isso. Mas as vilas ficaram. Com certeza. E os bairros ficaram. Então a gente já tem uma transformação urbana ali intensa. A zona portuária do Rio de Janeiro, que foi um dos maiores pontos de escoamento da produção de várias regiões brasileiras, inclusive do próprio Rio de Janeiro, e o porto decadente tem sido requalificado, transformado para se tornar uma área cultural, de negócios, de inovação. Então, são exemplos de transformações positivas e negativas que a gente tem, e é bom pautar isso. Que não dá para falar de transformação urbana sem levar em consideração que esses espaços são ocupados por pessoas. E elas devem fazer parte de qualquer tipo de estratégia, seja de revitalização, seja de requalificação, seja de adequação aos novos tempos. Porque a impressão que eu tenho, Paulo, é que desde os planos anteriores a gente quase não vê mais planos estruturais para as cidades, macroplanos. A gente pode citar, por exemplo, o protótipo das linhas do tempo do Lacerda, que depois foi aplicado até no governo do Brizola, a linha vermelha, a linha amarela, mas essa ideia original é do Carlos Lacerda, quando ele ainda está governando, de rasgar em radiais o Rio de Janeiro e poder melhorar a questão da mobilidade. Você não vê um plano, aliás, o plano mais recente de estruturação que a gente tem notícia é o Favela Bairro. Porque o projeto anterior ao Favela Bairro, no início da República e durante um bom tempo dela, era a remoção forçada. Com certeza. Até no governo Lacerda foi o de remoção. Até do próprio governo Lacerda. Então, da remoção forçada, que viram que essa história não dá certo sob vários aspectos, e é condenável sob vários aspectos, o que se faz então? Vamos então requalificar e transformar o que é algo nascido da precariedade e da falta de planejamento em um bairro com tudo que um bairro deve ter. Pista, caminhão de lixo, saneamento, equipamento urbano de uma maneira já. Água, escola, posto de saúde e tal. Tirando isso, Paulo, você vê projetos pipocando aqui e ali, como o BRT de Curitiba, que está agora todo mundo tentando copiar, é um projeto de mobilidade urbana, mas você não vê mais projetos de cidade, grandes projetos de requalificação, como o último grande projeto que o Rio de Janeiro viveu, que foi o metrô, e a expansão do metrô no Rio, a questão do VLT. Então, pelo Brasil, a gente tem agora pequenas intervenções ou médias intervenções, mas grandes projetos de solução. As cidades Smart Cities, as cidades inteligentes, que a gente vai falar depois, ou outros tipos de intervenção, você vê mais
governos correndo atrás do prejuízo do que se antecipando a ele. Então a impressão que dá é o seguinte: você citou o caso de Cabo Frio, tem vários outros casos no Brasil inteiro. Você tem problema, crescimento populacional. Você tem um outro problema, adensamento populacional em determinadas áreas. Você tem um problema como zonas de obsolescência em vários pontos desse espaço urbano. Então, todas essas transformações, seja por ocupação irregular, seja por depreciação do próprio espaço, que o espaço vai se deteriorando. Então, você, por exemplo, citou Cabo Frio, você não vê um grande conjunto de obras estruturais em Cabo Frio há no mínimo 20 anos. Você vê um asfalto tapado, uma manilhazinha ali que estourou trocada, mas você não vê mais um projeto de grandes obras como foi feito há um par de anos, há um par de décadas atrás. Foi o último ciclo. Então, as cidades, de maneira geral, têm tentado remediar esses problemas, e cada vez mais está difícil remediar esses problemas porque o espaço urbano está ficando muito complexo. Exatamente. Então não é mais uma tarefa simples de você rasgar uma cidade de ponta a ponta com uma nova avenida ou colocar um novo modal de transporte. Isso exige soluções inteligentes, soluções alternativas, né? Exige investimento, exige participação da população. Não adianta você mudar um espaço urbano, retirar dali uma população ou construir ali determinado equipamento que não vai ser usado, que não vai ser aproveitado. Então, tudo isso passa por inteligência, por planejamento, por participação, onde a população precisa vocalizar também a sua opinião, assim como as suas próprias características de quem ocupa e usa aquele espaço. Quantas ideias geniais esqueceram de perguntar o ponto de vista de quem usa? Isso é prático? Isso funciona? Você vai conseguir pegar esse ônibus? Você vai realmente pagar menos? Isso vai adiantar a sua vida? Ou isso é só um modismo da cabeça de um planejador fazendo as pessoas se adaptarem à própria solução? Então são questões realmente complexas da transformação, mas, depois vou te passar a palavra e depois volto com outros exemplos. As transformações são algo inevitável, para o bem ou para o mal. Para o bem, porque você tem que mudar muitas vezes alguma coisa forçosamente. E você citou um problema que hoje é um agravante, que é a ocupação territorial das facções e da criminalidade que antes exerciam um domínio concentrado em áreas periféricas, hoje ocupam literalmente territórios urbanos anexos a áreas já conhecidas, né, que formam as comunidades. E é um domínio territorial mais complexo do que era antes. Bem mais. A ponto do Estado não ter mais, nem o Estado nem a iniciativa privada não ter mais ingerência no cotidiano. Tem ingerência legal, tem ingerência institucional, só não tem ingerência prática. Não. Exatamente. E como é que você recupera isso? E como é que você planeja uma nova cidade? Como é que você planeja a atualização dessa cidade para as demandas do século XXI? Estão aí os desafios. Pois é, assim, o que acontece? Já que você falou do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem... Na verdade, o Rio de Janeiro ele sempre foi vitrine do melhor e do pior em termos de urbanismo para o Brasil. Verdade. Né? Ele sempre foi vitrine para isso. E aí, cara, no caso do Rio de Janeiro, eu sempre falo que, assim, aquilo que acontece no Rio de Janeiro vai acontecer no resto das cidades num espaço entre 10 e 20 anos. Entendeu? Aquilo que acontece no Rio de Janeiro, de uma certa maneira, vai se repetir em termos assim de padrão nas outras cidades no Brasil entre 10 e 20 anos. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro hoje enfrenta problemas de todas as direções, né? Primeiro, é isso que você acabou de falar, né? Que é a perda concreta
da hegemonia do Estado em vários territórios, né? Que o Estado precisa, né, recuperar esses territórios, né, que ele perdeu nos últimos anos. Agora, a questão é, por que perdeu? Essa é uma pergunta. Verdade. Por que perdeu? Né? O que foi que levou o Estado a perder esses territórios? Porque parece que é assim, isso antes era uma característica só do Rio de Janeiro, mas você está vendo já grandes cidades repetir esse processo. Salvador é uma, né? Algumas cidades do Nordeste, como Fortaleza, No norte também, elas já estão, esse processo já está acontecendo, entendeu? Então, por que o Estado perde esse poder em relação a esses grupos, né? Essa é uma coisa que começou no Rio de Janeiro, né? A outra coisa que a gente, só citando alguns, né, das tendências, né? A outra coisa também é um problema que vai ficar cada vez mais complicado de gerir, que é o envelhecimento da população. Exato. Né? Para você ter uma ideia, você sabe qual foi o bairro aonde ocorreram o maior número de óbitos por Covid no Rio de Janeiro? Copacabana? Copacabana. Ok, mas por que Copacabana foi o lugar onde teve o maior número de óbitos? Porque é onde se concentra a maior parte, a maior concentração de população idosa por bairro está ali. Entendeu? Então, de uma certa maneira, Paulo, assim, Copacabana para o Rio de Janeiro é meio que a antessala do futuro. Ou seja, se você está olhando para Copacabana com essas características, isso de uma certa forma será o Rio de Janeiro nas próximas décadas. Ou seja, uma cidade com uma população envelhecida, tá? Que ainda tem esses problemas de gerenciar, de recuperar para si a hegemonia do território, né? E aí você imagina o que é uma população envelhecida nos bairros vulneráveis do Rio de Janeiro. Entendeu? Imagina o que é isso. Você ter um bairro como, por exemplo, um dos bairros mais pobres hoje do Rio de Janeiro é o Caju. É o Caju. Entendeu? Você imagina um bairro pobre, né, como o Caju, também com uma população envelhecida. É verdade. Você está entendendo? A Zona Norte também com uma população envelhecida. E, somado a isso, problema de segurança pública, problema de mobilidade urbana. Exato. Entendeu? Então, o que acontece, Paulo, por isso que eu comecei essa fala de hoje, falando do exemplo de Cabo Frio, basicamente é o seguinte, você tem problemas que vão se empilhando uns sobre os outros. Chega uma hora que você não consegue gerir mais. Exato. Você está entendendo? Por melhor que seja a vontade política e mais competente que seja a equipe, né, de técnicos e gestores, a quantidade de problemas empilhados uns sobre os outros inviabiliza tudo. E aí você tem uma situação de quase colapso. Você está entendendo? Na minha opinião, a perda desses territórios para esses grupos é resultado disso. Entendeu? Não é só porque um grupo chegou e tomou um território, porque tem arma, não sei o quê. Porra, isso, entendeu? Grupo armado existe há muito tempo, entendeu? Por que esses territórios foram perdidos em relação ao Estado? Porque ele não consegue mais gerenciar aquilo. Entendeu? Ele não consegue mais gerenciar aquilo porque são tantos problemas concentrados naquela área, né, que ele já não consegue mais gerir. Então, por exemplo, você pega algumas áreas da Zona Oeste, né?
você tem o quê? Você tem problema de subemprego, você tem problema de acesso à moradia, você tem problema de mobilidade urbana, você tem problema de fiscalização daquele território, ou seja, todos aqueles problemas estão concentrados ali. E a ação do Estado, no sentido de resolver todos eles, ela colapsou. O que aconteceu? Esses grupos entraram nesse vácuo. Você está entendendo, Paulo? Uhum. Então, eu não acho que a perda desses territórios seja só por causa, né, do crime organizado. Uhum. Entendeu? Na verdade, o crime organizado é sintoma para mim. Entendi. É sintoma, porque a causa mesmo é o quê? A causa é que o Estado, ele colapsou ali. Entendeu? Ele colapsou. Por quê? Assim, um problema bem, assim, colocando as coisas de uma forma bem concreta, entendeu? Na hora de você resolver o problema da moradia, entendeu? De você regularizar a moradia, o Estado não vai lá. Ele não regulariza. Entendeu? Mas as pessoas precisam morar. Entendeu? Então, por exemplo, você chega numa comunidade ali no Rio de Janeiro, o cara faz o quê? O cara faz um negócio sobre uma laje. Ele não vende uma casa, ele vende a laje. Porque é em cima da laje que você vai fazer a moradia. Entendeu? E aí, aonde é que... Você sabe uma coisa que ajudaria muito, né? Você a destravar vários problemas urbanos, você colocar cartório, cara. Isso aqui é regularizar todas as... Cara, basicamente todas as relações nesses territórios são informais. Uhum. Todas elas são informais. Entendeu? Por que você não leva, por exemplo, o judiciário para esses lugares? Bota cartório. Entendeu? Para regularizar a transmissão de propriedade. A transmissão de propriedade não é só de imóvel, não. Transmissão de qualquer coisa. Entendeu? Uma outra coisa que você não vê nesses territórios são as pessoas. Quantas pessoas nesses territórios elas precisam de uma determinada quantidade de renda, né, para poder ter acesso ao negócio e tal, e elas não podem disponibilizar dos bens dela para servir como garantia. Não pode. Entendeu? Pô, eu quero fazer uma loja aqui do meu lado. Quero fazer uma loja aqui na minha garagem. Pô, mas eu preciso de dinheiro para fazer a obra tal, não sei o quê. Pô, mas o que eu tenho? Pô, eu tenho um carrinho aqui que eu posso disponibilizar, posso dar como garantia, né, para conseguir crédito. Entendeu? Você está entendendo, Paulo? Quando eu falo Estado, não é o poder público. Quando eu falo Estado, são as instituições. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Então, quando essas instituições elas não entram ali para resolver todos esses problemas que estão empilhados, cara, colapsa. E aí, realmente, você cria esses mini-feudos, tá? Que são esses territórios. Entendeu? Então, na minha opinião, o que está acontecendo em áreas como Rio de Janeiro, Nordeste e Norte é resultado disso. Entendeu? Ou seja, como você não tem mais planos para a cidade, entendeu? É tudo pontual, né? Então, o que acontece? Esses grupos eles acabam ocupando esse espaço. Você está entendendo? Então, é isso. Você não tem obra de infraestrutura, entendeu? Ó, só para passar a palavra para você, uma coisa que eu acho, né? Uma coisa que eu acho... Você falou do Favela Bairro, né? Que, na minha opinião, foi uma sacada genial do Conde. Genial. Favela Bairro foi genial.
No caso César Maia antes. Do César Maia, depois o Conde. Porque o Conde era da equipe do César Maia no tempo do Favela Bairro. O Favela Bairro, a concepção é dele, é do Conde, né? E aí o que acontece? Uma coisa que eu acho, eu não sou urbanista não, né? Mas que eu acho que seria extremamente bem recebido era você criar basicamente o seguinte, né? Ao invés de você, por exemplo, criar uma coisa como Minha Casa Minha Vida, né? Você fazer o seguinte, o cara já está morando naquela casa ali, você desenvolve uma linha de crédito para ele reformar aquela casa. Isso, na minha opinião, é muito mais preferível para esse morador do que ele sair daquela casa e pegar uma casa do Minha Casa Minha Vida. Lá na casa do Caixa Prego. Com o risco de perder aquela casa. Tá? Ou seja, você chegar e falar assim, cara, essa casa aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode dar um grande banho de loja nela, uma grande reforma nessa casa, né? Ou seja, uma coisa que de certa maneira é acessível para a classe média. A classe média no Rio de Janeiro, né, quando ela não quer se mudar, o que ela faz? Ela faz uma grande reforma na casa, entendeu? E o que acontece com essa reforma na casa? Você valoriza o seu imóvel. Sim. Entendeu? Então, se você junta obras de infraestrutura no sentido de fazer rua, né, de estabelecer um traçado racional para aqueles lugares, e ao mesmo tempo você criar a possibilidade dessas pessoas terem acesso a crédito, delas melhorarem o lugar aonde elas estão, né? O que você efetivamente está fazendo? Você está revitalizando aquele lugar, cara. Ou seja, você está dando uma continuidade a isso que foi o Favela Bairro. Entendeu? Paulo, só passando a palavra para você. Cara, você sai daqui, você pode ir em qualquer lugar de comunidade, seja aqui de Cabo Frio, seja do Rio de Janeiro. Você chega num lugar e pergunta assim, meu amigo, olha só, o que você prefere? O que você prefere? Você prefere ter uma casa, uma unidade residencial no Minha Casa Minha Vida, ou você prefere uma linha de crédito para você reformar a sua casa de cima a baixo? Para virar uma casa de revista? Claro que o cara vai aceitar. Você está entendendo? Ao invés de você pagar a Minha Casa Minha Vida por 10, 20, 30 anos, abre uma linha de crédito para o cara. Você está entendendo? Abre uma linha de crédito para o cara reformar a casa dele. No instante o cara já está... você regulariza essa casa, no instante o cara já está arrumando um jeito de negociar aquela casa. Alugar, bota no Airbnb, entendeu? Alguma coisa. É isso, cara. Vai, fala. Eu acho que algumas intervenções, elas têm um potencial transformador. Isso é uma forma de fazê-las. A gente pode citar o exemplo da High Line, em Nova York. Eu estive lá. Uma linha de trem suspenso abandonada, uma cicatriz no meio de uma cidade, se transformou num parque público maravilhoso. Você tem o efeito de determinadas instalações com potencial transformador, que foi o caso do Guggenheim em Bilbao. O efeito que as Olimpíadas causaram em Barcelona, no processo da revitalização em 1992. Então, há uma maneira de você implantar certas transformações urbanas através de recortes pontuais em determinadas áreas, colocando de maneira inteligente indutores de desenvolvimento, indutores de crescimento, indutores de valorização, seja por meio de políticas de crédito, seja por meio de colocação de instituições estratégicas, seja pela atração de investimentos. Mas, na minha visão, Paulo, você falou da questão do empilhamento de problemas. O que a gestão pública, de modo geral, tem se tornado ora refém, ora cúmplice, sob certo aspecto? Justamente da forma de resolver essas questões
igualmente a conta-gotas. O problema não é só o empilhamento de demandas. Você tem na política também a corrupção estrutural, endêmica, visceral, pela qual qualquer coisa que você faça, planeja ou está condicionado a lobbies, interesses, a propinodutos, a compensações eleitorais, há simplesmente interesses em colocar a empreiteira A que lava dinheiro para B, que ajuda C e por aí vai. O que eu estou falando aqui não é novidade para qualquer brasileiro minimamente inteligente, minimamente informado. Qual é o problema disso? É que vira o Ouroboros, vira a cobra comendo o rabo, né? Correndo atrás do próprio rabo e fechando o ciclo. Ou seja, não muda. Porque se por um lado os governos começam a enxugar gelo, vai lá, tapa um buraco. Quem tapou o buraco? A empreiteira de fulaninho. Vai lá e troca o negócio. Quem fez a obra? Vai lá e reforma. Então assim, você vai, pinta aqui um prédio, equipa aqui essa escola. São arremedos de ponto a ponto. E, de certa maneira, por que eu falo que os governos, de uma certa maneira, viraram refém, mas também estão gostando da brincadeira? Porque esse tipo de ação, hoje, pontual, a conta-gota, por migalhas, nas redes sociais, elas se transformam no visual do blogueirinho. Então, o gestor realizador é o gestor que faz essas mínimas coisas pontuais, mas mostra isso várias vezes. Isso dá uma sensação de que a pessoa ela é polivalente, ela está trabalhando em várias áreas, ela está resolvendo problemas, quando na verdade é como um enredo de um filme. Você está fazendo uma montagem de cenas para passar uma ideia geral que no final das contas não faz parte nem de um roteiro organizado. Então isso não vai resolver nunca os problemas estruturais, os grandes problemas, os grandes desafios, ou nunca vai conseguir ter o potencial de transformar uma cidade, um país, o que quer que seja. Qual a visão que eu percebo como necessária? Por isso que eu insisto e falei no início da minha colocação. Há uma carência de grandes planos. Eu vejo que tem que começar pelo inverso. Você tem que começar a juntar nas administrações não apenas as novas tecnologias capazes de fornecer essa inteligência para resolver problemas complexos, que é para isso que computadores servem e é para isso que a inteligência artificial serve. Não é só para você fazer imagenzinha, edição de vídeo e cópia do seu trabalho escolar. Inteligências aplicadas servem para você resolver problemas complexos. Como é que eu resolvo isso aqui? Como é que eu vou pegar uma quantidade de informações e dados, como, por exemplo, dados habitacionais, necessidades, como é que eu transformo tudo isso em variáveis de um plano certeiro, em soluções, né? E eu penso que o contrário hoje é que é o necessário. Você precisa ter planos dorsais que não resolvem tudo, mas que têm o potencial de se desdobrar e de se capilarizar nessas soluções ramificadas que se tornam necessárias. Vou dar um exemplo. Se eu, como gestor, resolvo de verdade transformar a minha rede de ensino em uma rede de referência, mas eu vou fazer isso estrategicamente. Vamos pegar um cinturamento de escolas inicial nas comunidades mais desassistidas, mais precárias. Vou fazendo isso gradualmente de modo a contemplar toda uma rede. O que eu estou fazendo ali? Eu estou melhorando e investindo num upgrade de qualidade comunitária, de pessoas, de acesso a serviços que podem estar integrados ao espaço escolar, a saúde, por exemplo. Por que não integrá-la com a educação? Por que a saúde das nossas crianças não pode estar integrada às unidades escolares? É uma visão, por exemplo.
No nosso tempo de garoto estudando, havia. A gente tinha medição corporal, peso, dentista. A gente pegou esse tempo. O pediatra de quando em quando vinha e analisava. Então você tem como trabalhar com elementos de transformação através de um macro recorte. Pode ser na educação, pode ser na saúde, pode ser na mobilidade. Se você tem um projeto, um macro projeto, um projeto dorsal, que integre o espaço urbano e faça as pessoas efetivamente poderem se mover por ele, você integra zonas de fornecimento de emprego, zonas de habitação. Você faz com que as pessoas trabalhem em diferentes pontos da cidade. Você faz com que as pessoas consumam e não transforma mais aqueles guetos de consumo dos subcentros. Uhum. As pessoas têm acesso à loja por quê? Porque está formando subcentros. Mas a pessoa daqui não atravessa a cidade para comprar lá, ou para frequentar o teatro ali, ou para ir no cinema colar. Tem gente dentro de uma cidade que não tem recurso e passa quase que uma vida inteira sem cruzar sequer de uma parte para outra da cidade. Posso fazer um parênteses? Claro. Só fazendo um parêntese assim, bem breve. Assim, hoje existem aproximadamente quase 2 milhões de pessoas na cidade do Rio de Janeiro, morando em comunidades favelas. Quase 2 milhões. Quase. Esse número acho que já foi mais, agora com a diminuição da população está um pouquinho menor, mas está mais ou menos isso aí. Se você resolve o problema da mobilidade urbana no Rio de Janeiro, já tem estudos que já foram feitos há vários anos sobre isso. Se você resolve o problema da mobilidade urbana, só a mobilidade urbana do Rio de Janeiro, você diminui em 40% o número de moradores de favela no Rio de Janeiro. 40%. Ou seja, você quase que reduz a metade o número de pessoas que moram em comunidade do Rio de Janeiro só mexendo na mobilidade urbana. Então, só reforço o que eu estou falando. Entendeu? Projetos dorsais. Mas nós trocamos a capacidade, porque aí não tem só o lado da corrupção, não tem só o lado Tem o lado também da precarização do agente público. A qualidade do homem público, a gente lembra do Richard Sennett, né? Essa degradação do homem público, cada vez mais, faz com que a política dê preferência àquele fazedor de microsoluções do que você agregar, de fato, inteligências e expertises que sejam capazes de criar essas soluções dorsais. Todos os políticos de antigamente que a gente conhece souberam manobrar com isso. Com certeza. Isso é verdade. Não foi JK que criou Brasília. A ideia, inclusive, era de Pedro I. Não foi JK que foi lá e desenhou. Não foi JK que foi lá e se vestiu de arquiteto e fingiu que estava para fotografia. Não. Mas ele contrata Lúcio Costa. Ele contrata Niemeyer. Então, para produzir soluções dorsais, você precisa de inteligência. Inteligência. E com inteligência, você consegue fazer esses projetos virem à luz e percebe que grandes problemas que poderiam ser evitados e grandes transformações que podem ser desencadeadas a partir desse tipo de intervenção, elas começam a favorecer o desvelamento e o desenrolar desse novelo de problemas. Ele fica mais fácil de você ir puxando os fios desse novelo. Claro que nenhuma gestão vai conseguir fazer isso de uma maneira, não passa de mágica, mas é preciso ter esse tipo de visão. A gente faz o contrário. O que a gente percebe na boa parte das gestões hoje em dia? Tirando aquelas que realmente estão investindo
em indicadores inteligentes, em geração de dados, em busca de soluções, a gente percebe a cultura do evento. Vamos integrar e vamos revitalizar a cidade. Vamos fazer um festival ali, vamos fazer uma barraquinha ali, vamos botar um evento ali. O evento vai, aparece e vai embora. Mas ninguém pensa como as pessoas vão chegar lá. Ninguém pensa qual vai ser o impacto viário de um evento que vai fechar 3, 4 ruas principais. De repente, ao invés de você só colocar um evento, revitalizar a área, não seria mais inteligente? Atrações contínuas? Para que depois você coloque o evento. Mas no Brasil, a carroça vai na frente e o burro atrás escondido, como diria Bezerra da Silva. Pois é. E eu encerro por aqui minha fala, porque a gente já está batendo o horário aqui. Só para encerrar a minha fala, você estava falando de inteligência. Estava falando de inteligência. Assim, eu costumo dizer o seguinte: hoje, qualquer cidade do Brasil, e não é só Cabo Frio, não é só o Rio de Janeiro, qualquer cidade do Brasil tem como principal ativo, né, principal fonte de riqueza, não é petróleo, não é o dinheiro lá da Faria Lima, né? A principal fonte de riqueza hoje das cidades brasileiras se chama dados. Porque é com esses dados que são a matéria-prima para você desenvolver a inteligência, que é o quê? O que é a inteligência? Inteligência é a capacidade de você analisar esses dados e tomar decisões para solucionar esses problemas. Exatamente. Então, assim, eu acho que todo político no Brasil, ele tinha que levar em consideração isso. Valorizar esse tipo de riqueza que a cidade produz, que são os dados, que são os dados que as pessoas produzem. Entendeu? Pois é, mas infelizmente pegam dados para fazer narrativas e se contentam em usar dados para fazer peça de propaganda, peça de narrativa, postagem nas redes e por aí vai. O que é uma pena. E só lembrando também, vale a pena as pessoas voltarem aos velhos bancos escolares, entender um conceito geográfico antigo e que é bastante atual nesse processo de transformações urbanas, o conceito de território. Com certeza. Quando você entende o conceito de território, sabendo que ele é muito mais do que limites físicos e os aspectos que lá estão, ele envolve cultura, ele envolve gente, ele envolve integração, ele envolve planejamento. Quando a gente reaprende o conceito geográfico de território, a gente começa a levar essa história mais a sério. Com certeza. E acabou o tempo. Acabou o tempo, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau.